A terceira lei do ensino aplicada à teologia, capítulo 3, diz: o mestre deve usar uma linguagem comum a ele e ao aluno. Se a primeira lei foi respeitada, né, o professor conhece, o mestre conhece o conteúdo, conhece o tema a ensinar, e se a segunda lei foi respeitada e o mestre conseguiu ganhar o interesse e a atenção do aluno, podemos tratar da terceira lei, pois aluno e mestre estão frente a frente. O aluno com interesse na matéria e o mestre com o conhecimento necessário. Agora é hora de falar da comunicação, da linguagem a ser usada. Eu peguei como exemplo João capítulo 8, versículo 43, em que Jesus Cristo diz: por que não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Então, Jesus, em muitos momentos, falava numa linguagem figurada e os israelitas não entendiam o seu linguajar. Eles sempre pegavam de uma forma literal. Foi assim quando Jesus falou sobre o seu corpo, chamando ele de templo, e eles já entenderam logo que se tratava do templo físico, construído, né, ou restaurado por Herodes. Jesus usava uma linguagem que era comum aos discípulos, comum a todo o povo, mas infelizmente o povo não estava entendendo essa linguagem. Principalmente havia uma classe especial que não entendia essa linguagem. Parecia mesmo que existia uma má vontade deles, ok? Esse tipo de aluno é complicado. Vamos observar algumas frases que podem ser usadas de forma bem mais simples. Um exemplo que eu já vi escrita, né? Retirar o filhote de equino da perturbação pluviométrica. É o mesmo que dizer tirar o cavalinho da chuva. Um segundo exemplo: a ruminante bovina deslocou-se para terreno sáfaro e alagadiço. Numa linguagem mais simples, a vaca foi para o brejo. Terceiro exemplo: você quer considerar a possibilidade da fêmea bovina expirar fortes contrações laringobucais. Ou um exemplo: nem que a vaca tussa. Outro exemplo: deglutir o batráquio, engolir o sapo. E um último exemplo: prosopopeia flácida para acalentar bovinos, conversa mole para boi dormir. Então, esses são exemplos que eu já vi pessoas utilizando em público. Sempre que você usa uma linguagem que o aluno terá que parar, pensar em um dicionário, né, ou se ele, naquele momento, não tiver como fazer uma pesquisa, automaticamente a motivação do aluno vai embora, o interesse do aluno vai embora, porque existe um ponto na fala que ele não consegue entender. Então, o momento da explicação do mestre deve ser um momento em que o mestre faz uso de palavras que não gerarão dificuldade para o aluno entender o conteúdo. Então, faça uso de uma linguagem simples. Separei um texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 22, que diz: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos,
para todos os meios chegar a salvar alguns. Então o apóstolo Paulo, ele era um homem que ele estava em Atenas, como Atos 17, ele fez um discurso falando até de poetas, de filósofos gregos, mas se ele fosse falar para uma pessoa simples da Judéia, ele iria usar outro linguajar, outras comparações. Havia um pensamento grego que dizia: o sábio consegue se passar por tolo, mas o tolo não consegue se passar por sábio. E principalmente aquele que conhece muito do conteúdo, ele consegue se passar, né, por uma pessoa que possui um conhecimento elementar, quando ele quer alcançar alguém, né, que naquele momento, na sua formação, ele precisa de um conhecimento elementar. Então, se você vai dar aula para uma classe de novos convertidos, você vai falar coisas, né, para os novos convertidos, que talvez para uma classe de obreiros, eles esperarão um conteúdo diferente. E o mesmo, né, se você está falando de um tema para a classe de obreiros, você vai falar coisas que você não falaria na classe de novos convertidos. Paulo era um homem de uma sabedoria tão grande, tão bem preparado, que podia se fazer tudo para todos. Assim podemos afirmar que o professor bem preparado consegue atingir todos os públicos, utilizar linguagem para todos e não apenas para alguns. Bom, então nessa importância da linguagem, de como nós vamos falar para o nosso público, eu coloco um outro tópico aí dizendo que a linguagem é o veículo do pensamento. A linguagem a ser usada na aula não deve ser baseada no pensamento do mestre, mas na necessidade do aluno de aprender. Muitas linguagens usadas por pregadores e professores não são comuns aos alunos. Eu coloquei aqui um exemplo real que eu vi acontecer numa igreja. Um certo pastor falou, um certo irmão falou para o outro: o pastor vai te colocar no banco. E o irmão depois relatou que ele era um novo convertido, ele não entendeu o que era colocar no banco. Então, olha, para um novo convertido, ele deveria dizer: olha, o pastor vai te colocar numa posição em que você não vai poder participar da comunhão, da Santa Ceia, né? Você não vai poder participar das atividades da igreja. O irmão até falou: pastor Levi, eu confesso que na hora eu pensei até que era algo de tortura, né? Alguma punição que eu teria que passar por eu ter cometido essa falha. Um outro exemplo, uma irmã contou que o esposo dela, novo convertido, chegou em casa reclamando muito do pastor, que o pastor teria jogado uma indireta para ele, e a esposa não conseguia entender, mas o pastor não jogou indireta para ninguém, a pregação foi uma bênção. Ele jogou indireta, ele estava falando porque eu fui para a igreja de chinelo, com uma roupa simples, eu saí do trabalho, né? O meu trabalho é assim que eu exerço a minha profissão. Ele era um borracheiro, alguma coisa simples assim. Mas qual parte que o pastor jogou uma indireta para você? Ah, o pastor falou, tem gente que vem para o culto de qualquer maneira. E aí a irmã disse que ela já era uma cristã mais antiga, ela orou tanto para o pastor aceitar Jesus, ela falou: não, o que o pastor está falando, né, de vir para o culto de qualquer maneira, ele está falando espiritualmente. Uma pessoa que está errando, está mentindo, está fazendo um monte de coisas erradas e vem para o culto, né, vamos dizer, como uma pessoa que realmente não luta para ter a sua vida transformada. Então, quer dizer, às vezes quem está no púlpito, ele tem que pensar no seu alvo, né? Qual o seu público, qual a linguagem que ele vai utilizar. Então, existe uma expressão que eles usam:
evangeliquez, né? Ou seja, uma linguagem própria do meio evangélico. Vejam um exemplo de um texto que é relatado, o título do texto é Rui Barbosa e o Ladrão. Então esse é um exemplo de uma linguagem que causa dificuldade. No caso aqui não era um aluno, né? É um ladrão. Conta-se que Rui Barbosa, que era conhecido como o Águia de Águia, um dia ao chegar em casa, ouviu um barulho estranho vindo do seu quintal. Chegando lá, deparou com um ladrão com a mão na massa, pronto para levar seus patos de criação. Ele, Rui, aproximou-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo-o ao tentar pular o muro com seus amados patos, disse-lhe: ó bucéfalo anácrono, não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. Diz a história dessa ilustração que o ladrão teria até perguntado para Rui Barbosa: e aí, seu Rui, eu posso ou não levar os patos? Porque ele não entendeu nada do que Rui Barbosa falou. Certamente não é literal, mas é uma ilustração, né? Então esses exemplos nos ensinam como é importante nós usarmos uma linguagem que realmente atinja o mundo, o conhecimento, o nível do aluno.